E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Hoje nós vamos falar sobre corpos rígidos. Mais especificamente, eu vou demonstrar três proposições através de um procedimento geométrico que é muito legal de ver e que, a princípio, eu encontrei num livro, Classical Dynamics, A Contemporary Approach. São de dois físicos nos Estados Unidos, né? Georges Rosset e Eugene Saletan. Na parte de corpos rígidos, eles apresentam um argumento geométrico muito legal para definir velocidade angular de um corpo rígido. Aqui nesse vídeo eu vou fazer uma pequena generalização do argumento dele e vou explicar por que é uma generalização e por que esse argumento fica um pouco mais consistente. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro a gente vem para cá. Vamos começar aqui. Corpos rígidos, essa é a parte 1. E eu posso também até colocar um subtítulo aqui, que é sobre velocidade angular do corpo rígido. E por que corpos rígidos se tornaram um assunto tão importante em mecânica clássica? A razão é que o tratamento para corpos rígidos, quando foi proposto inicialmente, foi um grande sucesso. A mecânica clássica ela é capaz de prever o movimento dos corpos rígidos, inclusive com dissipação de uma maneira impressionante. Então, se considerou que a mecânica clássica acertou em cheio aqui na questão dos corpos rígidos, não só na questão dos corpos rígidos, mas também na questão do movimento planetário. Como é que nós vamos construir os corpos rígidos a partir dos conceitos de partícula que nós temos? A gente vai supor um sistema de N partículas, ou de muitos corpos. Essa é a primeira suposição que nós vamos fazer. Como a gente sabe, as equações de movimento desse sistema de N partículas, cada partícula tem sua equação de movimento. E essa equação é a variação do momento de cada partícula com o tempo é igual à força total que age sobre cada partícula. Nós vimos isso no vídeo sobre sistemas de partículas. E aqui, dentro dessas equações de movimento, para N partículas, eu tenho os graus, a contagem de graus de liberdade, ou seja, a quantidade de variáveis que eu necessito para descrever completamente o sistema. Se eu não tenho nenhum vínculo no sistema, ou seja, as N partículas estão livres para se mover no espaço, apesar da interação, eu tenho 3N graus de liberdade. Cada partícula tem 3 valores de posição, e para eu conhecer o movimento completo desse sistema, eu preciso de especificamente 6N dados iniciais, que são as condições iniciais do problema. O corpo rígido ele é definido. O corpo rígido ele é definido por um vínculo que a gente chama de vínculo de rigidez. O vínculo de rigidez ele me diz que a distância entre quaisquer duas partículas do sistema é constante. Ela não é constante só no tempo, ela vai ser constante por rotações e por translações também. Então, esse vínculo de rigidez, ele é tal que essa distância relativa entre quaisquer duas partículas do corpo, que é o módulo da posição de uma partícula menos o módulo da posição da outra partícula, ddt de R e J é igual a zero para quaisquer partículas do corpo, ou seja, para qualquer I e para qualquer J. Só lembrando, esses índices I e J maiúsculos contam o número de partículas. Ou seja, isso vale para quaisquer I e J. Então, se eu pego quaisquer duas partículas, a distância ela é constante, não muda. Outra coisa que nós vimos no vídeo sobre sistemas de partículas é que eu consigo separar, e aqui também é o caso, a separação completa entre o movimento de translação do centro de massa e o movimento relativo entre as partículas. Bom, o fato de que o módulo da distância entre quaisquer duas partículas ser constante não significa que a distância em si seja. Isso depende do sistema de referência. No caso de corpos rígidos, esse movimento relativo entre as partículas vai ser um movimento de rotação do próprio corpo rígido. E quando eu tenho esses vínculos de rigidez, eu posso pensar nesse R e J para todas as partículas como uma matriz simétrica
de diagonal nula. Portanto, eu tenho n² menos n sobre 2 componentes independentes nessa matriz. Então, eu tenho o número de vínculos é igual a n menos 1 sobre 2. Eu poderia pensar que, para determinar os graus de liberdade, basta eu pegar 3n e diminuir desse número n menos 1 sobre 2. Isso não é verdade porque a existência desses vínculos aqui impõe a existência de outros vínculos que a gente não vai fazer uma análise, porque isso requer uma análise de vínculos que é bastante complexa. Mas os graus de liberdade de um corpo rígido são 6. 6 graus de liberdade. Eu tenho 3 graus de liberdade do movimento de translação do corpo, do seu centro de massa, e eu tenho 3 graus de liberdade que podem ser representados por ângulos de rotação do corpo. A gente vai ver todas essas coisas um pouquinho mais adiante. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é demonstrar 3 proposições. A primeira proposição, em cada instante de tempo t, há uma linha que eu vou chamar de k, denominada eixo, tal que todos os pontos desta linha estão em repouso com relação ao movimento do corpo, a menos de seu movimento de translação. Ou seja, desprezando o movimento de translação, vai haver uma linha que é o eixo do corpo em que todos os pontos estão em repouso com relação ao movimento relativo entre as partículas. Esse é chamado de eixo de rotação. A gente vai ver que o movimento do corpo rígido, além da translação do seu centro de massa, envolve rotações. A segunda proposição é que as velocidades de cada ponto do corpo é ortogonal a k. E terceiro, que o módulo, as velocidades, que o módulo das velocidades de cada ponto é diretamente proporcional à distância entre o ponto e o eixo. E essa distância aqui é a distância ortogonal. Mas, bom, a distância entre o eixo e o ponto, no geral, a gente define como o eixo ortogonal. Então, esse é o objetivo dessa aula, é demonstrar essas 3 proposições. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, em primeiro lugar, vamos aqui para um desenho. Eu vou representar o corpo rígido por esse desenho aqui. Então vocês imaginam que esse é um corte bidimensional. Aqui tem um sistema de coordenadas, mas o sistema de coordenadas ele é irrelevante. No outro desenho eu vou retirar esse sistema de coordenadas. E eu vou supor primeiro que eu tenho um ponto A, que está aqui em vermelho, e eu posso escolher qualquer ponto do corpo. E agora eu vou escolher um outro ponto, que é um outro ponto X desse corpo. Então a gente sabe que o vetor da posição relativa de X com relação a A é esse vetor aqui que eu acabei de desenhar. Esse vetor aqui eu vou chamar simplesmente de vetor X. Então a posição do ponto X é esse vetor X que está bem aqui. E aqui eu também vou desenhar uma reta, que é a reta que passa entre meu ponto A e meu ponto X. Nós sabemos que, em função da definição do que é um corpo rígido, a distância entre o ponto A e o ponto X é constante. Ou seja, DDT do módulo de X é constante, mas também vai ser constante o DDT de X ao quadrado. E X ao quadrado é justamente o quadrado da distância entre X e A. Aqui eu estou usando a notação diferente da de lá. Aqui eu não estou usando o vetor em cima, eu estou usando a notação em negrito. Mas não se esqueçam de utilizar alguma notação para vetores euclidianos, por favor. E como vocês já sabem, DDT de x ao quadrado é 2 vezes x, produto escalar x ponto. E como essa distância ela é constante, esse cara aqui é zero. Portanto, bom, x não é zero. Então, ou a velocidade é igual a zero, ou a velocidade é ortogonal à posição de x. Como a gente não quer, no caso mais geral, que a velocidade seja igual a zero, a velocidade é sempre ortogonal à posição. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou para outro desenho.
Vou para esse desenho aqui. E eu vou pegar um plano que eu vou chamar de gama, que é um plano que contém A e X e é ortogonal à velocidade do ponto X. Ou seja, eu tenho o ponto A aqui, o ponto X aqui, eu tenho o vetor, que é a posição relativa entre A e X, que é o vetor X. Eu tenho aqui em vermelho a velocidade, que eu vou chamar de X ponto. Espero que dê para ver aqui a velocidade do ponto X. Agora eu vou introduzir um outro ponto Y aqui, que também pertence à gama. E aí eu tenho o vetor posição de Y, e esse vetor posição Y eu chamo ele de Y, simplesmente. Eu também vou ter a velocidade desse ponto Y, que também, pelos mesmos argumentos que usamos de X com relação a X, deve ser ortogonal à sua própria posição. Mas por enquanto a gente não vai colocá-lo por aqui. E eu tenho também aqui o vetor relativo da posição de Y com relação a X, que é o vetor X menos Y, que está escrito aqui. Como o corpo é rígido, a posição de X e Y também se mantém constantes relativamente, portanto, a distância entre os dois também se mantém constante. Aí, nós vamos fazer uma continha. Seja um terceiro ponto, Y, a posição dele é o vetor Y, temos também que ddt de Y menos X ao quadrado, que é o quadrado da distância entre X e Y, também tem que ser igual a zero. E a gente sabe que esse cara aqui é duas vezes X menos Y, produto escalar, ddt, ou Y menos X, ddt de Y menos X, velocidades. Eu tenho a derivada temporal aqui. Distribuindo o produto, nós temos Y escalar Y ponto, Y escalar X ponto, menos X escalar Y ponto, e aqui vai ser mais X escalar X ponto. Bom, nós sabemos que X escalar X ponto é zero. Portanto, esse termo aqui é zero. E nós também sabemos que Y escalar X ponto é zero. Por quê? Porque como Y pertence à gama e o plano gama é ortogonal a X ponto, portanto, qualquer vetor que pertence à gama vai ser ortogonal à velocidade em X. Portanto, esse cara também é zero. Nós também sabemos que Y escalar Y ponto é zero. Por quê? Eu posso usar o mesmo argumento que eu usei para X. É só substituir aqui, ó. Em vez de usar X, posso utilizar Y e eu já descubro que Y ponto é igual a zero. Portanto, o resultado dessa operação aqui é que a velocidade de Y também tem que ser ortogonal à posição X. Como eu posso escolher qualquer ponto Y, isso aqui me diz simplesmente que todos os pontos de gama têm velocidades ortogonais à gama. Portanto, para um ponto Y qualquer aqui, a velocidade de Y também é ortogonal à gama. Vamos colocar aqui esse vetor. Ele não está muito ortogonal aqui, tá certo? Mas faz de conta que esse vetor aqui é um vetor ortogonal. Deixa eu arrumar aqui. Cadê o ponto F? Eu vou colocar aqui com a cara mais ortogonal. E agora eu vou esconder o ponto F de novo. Eu coloquei para baixo por uma questão de escolha, mas ele também poderia estar aqui para cima no plano de gama. Tudo depende de como é que o corpo se movimente. Esse plano gama ele transpassa todo o corpo. E agora eu vou pegar uma reta que liga X e Y e vou chamar essa reta de L. E aí eu vou pegar um ponto Z exatamente sobre essa linha, na reta L. Eu posso colocar ele em qualquer lugar. Posso colocar aqui, não importa. Eu vou colocar aqui no meio. Só para vocês não ficarem viciados nas velocidades, eu vou retirar os vetores daqui. E eu tenho 3 pontos colineares em L. Cada um deles tem, claro, seu próprio vetor posição com relação a A, que eu apaguei aqui. Deixa eu colocar de volta. Então eu tenho o vetor X, eu tenho o vetor Y e eu tenho o vetor Z. É esse aqui. Vou colocar esse vetor também em preto. Bom, como X, Y e Z
são colineares, eu obrigatoriamente tenho que, por exemplo, y menos x. Quem é y menos x? É o vetor relativo da posição de y com relação a x. Então, é esse vetor aqui. É igual a um número, ou seja, tem que ser proporcional a z menos x. Z menos x é o vetor, como eles são colineares, um é múltiplo do outro. É isso que me diz essa expressão aqui. Se eu fixo, por exemplo, x e z, quem determina y é o parâmetro beta. E aí eu posso pegar essa expressão e derivar com relação ao tempo para achar expressões para as velocidades. Como essa expressão é toda linear, eu não tenho nenhum problema. Então eu tenho um ponto y que vai ser igual a x ponto mais beta z ponto menos x ponto. Deixa eu passar esse x ponto para cá e colocá-lo em evidência. Então, se eu conhecer a velocidade do ponto x e a velocidade do ponto z, mas isso também vale para quaisquer outros dois pontos, e conhecer beta, eu conheço a velocidade no ponto y. A minha pergunta é, quando a velocidade em y, por exemplo, é igual a zero, velocidade em y vai ser igual a zero quando essa equação aqui é satisfeita. 1 menos beta x ponto mais beta z ponto é igual a zero. E isso vai acontecer para beta. E vou chamar esse cara aqui de beta zero. Por quê? Porque quando beta é igual mais ou menos x ponto dividido por x ponto mais ou menos z ponto, eu vou ter valores de beta para os quais a velocidade em y é igual a zero. Se a velocidade em x é diferente da velocidade em z, existe algum ponto na reta L de velocidade nula. E eu vou chamar esse ponto de y0. Vamos supor que esse ponto seja aqui no meio. Ou seja, nesse ponto aqui, se a velocidade de z é diferente da velocidade em x, existe algum ponto em que a velocidade é zero. Vamos supor que seja esse ponto aqui do meio. O que acontece se a velocidade em x ponto for igual à velocidade em z ponto? Bom, se esse for o caso, a gente vê o seguinte, que devido a essa expressão aqui, não só em módulo, se ambas as velocidades forem iguais vetorialmente, isso significa que eu posso substituir esse cara por x ponto. Menos beta x ponto mais beta x ponto é igual a zero. Portanto, as três velocidades são iguais. Se duas das velocidades são iguais, as três velocidades são iguais. E isso vale para qualquer ponto de L. Então, se eu encontrar uma reta L em que eu tenha dois pontos de velocidade igual, todos os pontos dessa reta vão ter velocidades iguais. Agora eu vou pegar uma outra reta. Para não me atrapalhar, eu vou tirar o ponto A. Vou tirar os vetores relativos. Deixa eu colocar o Z para cá um pouquinho. E deixa eu colocar o Y para cá. Tá certo? Essa é só uma representação. O Y, o ponto de velocidade zero da reta L pode estar em qualquer lugar, depende das velocidades de Z e X. E agora eu vou pegar uma outra reta que eu vou chamar de L'. E aí eu vou colocar um ponto J, vou colocar um ponto K e vou colocar um ponto L aqui também, colineares. Para essa reta L' vai valer a mesma coisa que a gente viu para a reta L, ou seja, vamos supor que eu conheça as velocidades do ponto J e do ponto L. Nessa reta vai haver algum ponto aqui de velocidade zero, vamos supor que esse ponto seja esse aqui. Portanto, olha só, se eu desenhar uma reta entre esses dois pontos de velocidade nula, sobre o mesmo plano gama, vou usar o mesmo argumento, só que aí agora a velocidade em y e a velocidade em k são iguais a zero. Portanto, como esse cai no caso de velocidades iguais, se as duas velocidades são iguais, as três são iguais, todos os pontos sobre essa reta aqui têm velocidade zero.
Isso prova a minha primeira proposição, ou seja, essa reta aqui, sobre o plano gama, é precisamente a reta que eu chamei de K. Portanto, eu acabo de demonstrar que nesse plano gama, de fato, tem que existir uma reta K, no qual todos os pontos têm velocidades relativas nulas. Então, o que eu vou dizer aqui? Desenhando-se uma segunda reta genérica, que eu chamei de L', vemos que nesta reta há também ao menos um ponto de velocidade relativa nula. Mesma coisa da reta L. Portanto, todos os pontos que pertencem à reta que liga o ponto de velocidade nula em L e o ponto de velocidade nula em L' possuem velocidade nula. E isto prova a primeira proposição. E que existe uma reta K, que eu chamo de eixo, em que todos os pontos estão em repouso, a menos do movimento de translação. A segunda proposição me diz que as velocidades de cada ponto do corpo são ortogonais, me desculpem pelo português, são ortogonais a K. Como é que eu mostro isso? Bom, então eu, por exemplo, poderia pegar esse ponto X, o ponto A está aqui embaixo, e eu posso pegar um outro plano, que vai ser um plano rodado. Tá? Aí vocês vão ter que usar a imaginação, porque eu não vou desenhar. Tá certo? Posso pegar qualquer outro plano. E o que vai acontecer com esse plano? Posso utilizar os mesmos argumentos para demonstrar que as velocidades de cada ponto desse plano são ortogonais ao plano. E aí vocês vão ver que, independente desse plano, eu também vou ter uma reta K de velocidade nula, mas é muito fácil vocês se convencerem de que a mesma reta de velocidade nula desse plano é a reta de velocidade nula de qualquer outro plano. Portanto, as velocidades, a conclusão que a gente chega é que todos os planos ficam rodando com eixo em K. Então, todas as velocidades de todos os pontos são ortogonais a K. Então, a proposição 2 também é fácil de demonstrar. É só eu utilizar um outro plano qualquer, gama'. Como é que eu sei que o módulo das velocidades é diretamente proporcional à distância ortogonal entre o ponto e o eixo K? É simples. Ver isso através dessas duas relações aqui, que são relações de linearidade entre os três pontos x, y e z em determinado gama. O que acontece aqui é que vamos supor que a velocidade em z seja aquele vetor. Bom, o ponto y é um ponto que pertence ao eixo K, mas eu apaguei, portanto deixa eu desenhar a reta de novo, certo? Então vamos supor que esse eixo, que K é o eixo, vou colocar ele em verde. E vamos supor que a velocidade em z esteja apontando aqui para baixo e a de x está apontando aqui. Isso significa que o plano está rodando com relação a K. E aqui eu posso ter uma reta. A minha relação aqui me diz que eu tenho uma reta, que aqui eu tenho ponto de velocidade zero. Cada velocidade aqui, tá vendo? Vai diminuindo o módulo até chegar em zero e vai aumentando linearmente à medida que você vai se afastando de y. Essa é a relação que eu tenho. Se o ponto z, porventura, estiver aqui, sua reta constituinte, cadê ponto M? Eu vou mudar o ponto M aqui, ele vai ter que estar para cá. Ou seja, esses dois pontos vão estar se movendo na mesma direção do movimento de rotação. Temos provadas a segunda e terceira proposição. E a terceira proposição, ela me diz exatamente que o módulo da velocidade de qualquer ponto do corpo rígido, ele vai ser proporcional à distância ortogonal com relação ao eixo. Vamos colocar essa distância como R. Então, R vai ser essa distância ortogonal com relação ao eixo. Eu vou apagar todo mundo aqui. Está aqui o eixo K. E a distância ortogonal de x com relação a K, eu tenho que encontrar através de uma reta em gama, tá certo? De maneira que eu tenha uma ortogonalidade, de forma que eu tenha um ângulo de 90 graus aqui. Eu vou chamar essa distância aqui de R. Então, quanto mais distante tiver x, maior a sua velocidade. Quanto mais próximo tiver x, menor sua velocidade. E essa relação é linear. Portanto, eu tenho aqui uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar
de ômega. Então essa é a minha terceira proposição. O que nós vamos fazer? Eu vou propor uma nova variável dinâmica, que é a velocidade de rotação. Velocidade com D só. Qual que é a velocidade de rotação? A velocidade de rotação vai ser definida por um vetor. Então esse ômega aqui, ele está em negrito. Eu vou colocar um VEC em cima, dizer que ele é um vetor. E ele vai ser igual a ômega, que é essa constante de proporcionalidade aqui, vezes um vetor unitário K. Está aqui o K. O vetor unitário K, ele é um vetor na direção de K, definido com a regra da mão direita. Então, por exemplo, se o ponto X está rodando ao redor de K no sentido horário, ou seja, para baixo, o K está apontando nessa direção. Vamos tirar esse plano gama daqui, não preciso mais dele. Então vamos supor que eu tenho aqui meu eixo de rotação K. E aí eu vou ter meu ponto X, que está aqui, mas vou chamar esse ponto de X. Por exemplo, a velocidade de rotação dele eu vou colocar no sentido anti-horário. Portanto, meu vetor unitário K vai ter essa direção, seguindo a regra da mão direita. E vocês já sabem, já viram bastante de Física 3. E aí a gente vê o seguinte, olha só, como a reta R que une X e a direção ortogonal a K, ok? Essa é a reta R. Como essa reta R é ortogonal, eu posso escrever essa relação aqui em cima de maneira vetorial. Então a velocidade é igual a ômega produto vetorial com a posição do corpo. Como é que eu sei disso? Em primeiro lugar, já estabeleci que a velocidade é sempre ortogonal a x e também é ortogonal ao eixo de rotação. E o eixo de rotação ele está representado aqui por esse vetor unitário K, chapéu aqui. Ômega é chamado de velocidade de rotação. Se vocês abrirem, vocês sabem perfeitamente que o produto vetorial ele é módulo de ômega, módulo do vetor posição x, seno do ângulo entre os dois, e aqui eu vou ter uma direção que eu posso chamar aqui de o chapéu, em que o chapéu é ortogonal tanto a ômega quanto a x. X seno θ é a distância ortogonal que eu chamei aqui de R. Aqui eu tenho, vou dar nome aos dois, né? O vetor K representa o eixo de rotação do corpo rígido. O vetor ômega é o vetor velocidade angular, que ele é definido pela regra da mão direita. Tem também a mesma direção, portanto, do momento angular. Aqui também R é a distância ortogonal do ponto X ao eixo K. Essa distância ortogonal é igual a x seno θ. Tem alguns comentários sobre essa prova, tá certo? A primeira é que, no geral, o eixo de rotação ele não necessariamente está preso ao corpo rígido. Isso significa que ele pode mudar com o tempo. À medida que o tempo passa, o eixo de rotação ele pode vagar pelo corpo rígido, à medida que ele evolui com as interações. A gente tende a pensar que o eixo de rotação ele é fixo no corpo rígido, isso não é necessariamente verdade. Precisa de um conjunto de condições para isso acontecer. A segunda coisa que tem que falar sobre esse procedimento, quando eu peguei ele pela primeira vez, ele exigia que o ponto A fosse um ponto em repouso, chamado de pivô, né, do corpo rígido. Do jeito que eu fiz aqui, não precisa. Mas todos os pontos do eixo de rotação do corpo rígido são pontos em repouso com relação ao movimento de rotação. Então eu posso pegar qualquer um desses pontos como ponto de referência para um sistema de coordenadas. Qualquer ponto desse é chamado de pivô. No geral, quando a gente analisa o movimento de um corpo rígido, a gente escolhe o pivô para escolher um sistema de coordenadas apropriado. Primeiro eu vou fazer o desenvolvimento da teoria de corpos rígidos, né, que vai envolver o movimento de rotação e as equações de Euler, e depois a gente vai fazer um exemplo. Então a gente vai ver todas essas coisas com calma. Então por enquanto é só. Bom estudo para vocês e até o próximo vídeo.